Olá, bom dia. Eu sou Gleice Kelly, acadêmica do curso de enfermagem do terceiro período da UniFG, e hoje vamos falar um pouco sobre tato e audição. Os componentes do meu grupo são Amanda Andrade Ferreira, Gleice Kelly Cardoso Amaral, Wilker Marques da Mata, Nayane Carvalho Silva e Silkelly Alencar. Sabes que o corpo humano é composto por 5 principais sentidos, sendo eles olfato, tato, paladar, audição e visão. Entretanto, vamos falar um pouco mais hoje sobre o tato e sobre a audição. O toque faz parte dos 5 sentidos presentes no corpo humano. O órgão responsável por provocar essa sensação é o maior órgão do corpo, a pele. O toque é a primeira sensação desenvolvida pelo embrião humano. Ele funciona com base no princípio de que existem vários tipos de receptores de estimulação tátil na pele. Esses receptores receberão e transmitirão o toque ao cérebro. Ao contrário de outros órgãos do sentido que se concentram em uma única parte do corpo, todo o corpo humano pode viver o toque, porque seu órgão principal é a pele. A sensação de toque permissível está principalmente relacionada ao toque na mão, mas na realidade, desde que haja contato com a pele, independente de qual parte do corpo ela cubra, ela pode ser sentida. Toda a superfície da pele é coberta por terminações nervosas. Essas terminações são responsáveis por capturar as sensações e transmiti-las aos nervos. No entanto, a maioria das terminações tem uma sensação específica. Essas terminações são elas: os córpulos de Ruffini, que são responsáveis por capturar sensações do calor, o córpulos de Krause, que é responsável por capturar sensações de frio, e o córpulos de Meissner, que é responsável pelas sensações que experimentamos rapidamente por meio do toque. Esses receptores vão transmitir informações do toque para o cérebro, que são interpretadas pelo cérebro para que possamos perceber a textura, temperatura ou dor. Como já foi dito, o toque é a primeira sensação desenvolvida pelo corpo humano. É muito importante para o crescimento, desenvolvimento e aprendizagem das crianças, pois o toque pode estimular nos outros, ganhando assim autoconfiança. Além disso, o toque é a única sensação que permanece alerta quando o indivíduo adormece e pode ser usada como um comprimido para dormir. Alguns medicamentos, como a novocaína, que pode ser usada como anestésico local, podendo aliviar a dor na pele. Outros medicamentos também, como a aspirina, que atua inibindo a produção de prostaglandinas, que são substâncias que causam inflamação local e dor no corpo. Substâncias como ópio, morfina e codeína também afetam os centros de dor em nosso cérebro. Pessoas com incontáveis olhos podem tocar a tela sensível ao toque com a ponta dos dedos, escrever e ler palavras, números e notas musicais com os dedos. O alfabeto Braille foi inventado pelo francês Louis Braille, que ficou cego na infância. A audição é um dos 5 sentidos. É responsável por identificar os sons emitidos pelo ambiente. O órgão auditivo é o ouvido, que funcionalmente é dividido em 3 partes: o ouvido interno, o ouvido externo e o ouvido médio. A estrutura que constitui o ouvido é muito importante para a captação e encaminhamento do som e a posterior interpretação do cérebro. Abaixo estão as estruturas e as funções dos ouvidos, que nos permite ouvir os sons produzidos por nós mesmos, por outras pessoas e pelo próprio ambiente. A vibração da onda sonora se propaga no meio e produz um som audível aos ouvidos humanos. Como podemos saber, nós temos 4 sentidos: o tato, a audição, o paladar e o olfato. A audição, por exemplo, ela é um sentido responsável por identificar os sons emitidos pelo ambiente. O nosso ouvido é um órgão auditivo que é dividido em 3, ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno, como podemos ver aí na imagem ao lado. Bom, existe o ouvido externo, que é constituído pelo pavilhão auricular e pelo canal auditivo externo, que conduz ao tímpano. O ouvido médio é uma estrutura que contém ar, composta por 3 pequenos ossos, e conectado à nasofaringe, através do canal auditivo.
A outra parte é o labirinto, que corresponde ao sistema vestibular, cuja sua função está relacionada ao equilíbrio do corpo. O processo auditivo acontece quando o som é captado pelo ouvido e passa pelo canal auditivo até atingir a membrana timpânica, ou seja, o processo ocorre no ouvido externo e no ouvido médio. Além disso, a secreção de cera está presente no ouvido externo, onde essa cera é composta por glândulas gordurosas que protegem as nossas orelhas, média e interna. Se não houver a presença dessa cera, os micro-organismos responsáveis por infecções se tornarão muito comuns, levando até a perda auditiva. Durante a audição, quando o som atinge a membrana timpânica, que é o ouvido, o início do ouvido médio, o som é transmitido automaticamente para outras partes do sistema.